Nadal, falando Ser Pai, o Desafio. Você culpa seus pais por tudo. Isso é absurdo. São crianças como você. O que você vai ser quando você crescer. Eu escutei essa música, Pais e Filhos, da banda Legião Urbana, durante muito tempo da minha vida, mas eu não conseguia alcançar o real sentido que essas palavras deveriam fazer naquela letra, até o momento em que eu me tornei pai. E com as minhas vivências e experiências, eu consegui não somente descobrir esse sentido, como também mensurar a dimensão e o tamanho do desafio que é ser pai. Mas será que é fácil ser pai? Cuidar, ensinar, sustentar, repreender, acolher, proteger e amar. E essas são apenas algumas tarefas que todo pai deve ou deveria ter. Quão desafiador é mudar a sua história, a sua trajetória, o seu cotidiano, o seu tempo, os seus hobbies, o seu trabalho, a sua vida em prol de uma outra vida. E por que tantas vezes muitas pessoas, e eu me coloco dentre elas, julgam a maneira a qual os nossos pais nos criaram? Para iniciar minha fala, eu preciso trazer dois conceitos para vocês. O conceito de paternidade e o conceito de paternagem. Quando nós falamos em paternidade, naturalmente somos remetidos a uma figura masculina. E a questão biológica, a geração do filho. Nós podemos trazer também uma questão legal, a partir do momento do registro e todas as implicações que esse ato traz. Por outro lado, quando a gente fala em paternagem, nós não estamos ligados a uma figura, e sim a um papel, a uma função. Portanto, nós podemos ter a mãe, uma tia, a avó, ou qualquer pessoa que queira fazer as vezes desse pai. A sociedade mudou muito ao longo do tempo, e antigamente nós tínhamos a família tradicional com o pai, a mãe e os filhos. Hoje, nós temos um arcabouço de possibilidades para essa nova família, o que ratifica as características da paternagem. Eu, enquanto pai, costumo dizer que eu estou no caminho do meio, porque ao mesmo tempo que eu tenho sim as características da paternidade, eu fiz o filho, quem faz tem que criar, né? Eu também tenho as características da paternagem. E por que eu digo isso? Porque a paternagem é uma escolha. E eu vim para quebrar um paradoxo. O paradoxo de que pai é um assistente da mãe, é um auxiliar, é um suporte e é um ajudante. Não, eu decidi fazer diferente. Eu decidi ser um pai protagonista, exercer a paternidade ativa. E que bom que a gente vê uma sociedade mudando. O Vinícius, enquanto pai em construção, é um conjunto de 3 pilares, 3 pessoas e 3 personagens. E eu vou contar eles a partir de agora para vocês. O primeiro deles não tem como ser diferente, é aquele que virou a minha vida de pernas para o ar, o meu filho Benjamin, de 4 anos, que está ali me vendo agora, nesse momento. E nem precisa dizer o quão complexo é criar um filho. Hoje em dia, nós ainda temos uma revolução digital exponencial, nós temos muita informação a cada momento e o desafio de muitas telas com a criança. É TV, é tablet, é celular, é tudo mais que tiver. E isso faz com que dificulte a nossa tarefa,
sobremaneira. Mas o Benjamim ainda trouxe uma característica especial. Nos primeiros 3 anos de idade, ele teve 4 internações hospitalares. Foi um período bastante conturbado, um período em que eu senti muita frustração, estive impotente, vulnerável, porque a gente entrega a vida daquela pessoa que a gente tanto ama nas mãos de terceiros e só torce para que isso dê certo. E graças a Deus ele passou por todas e superou. E eu costumo dizer que o Benjamim ensina muito mais a mim do que eu a ele, porque naquele momento de adversidade ele me ensinou muito sobre coragem, sobre força, sobre resiliência. E ele ainda me ensinou algo muito maior, um sentimento que eu não conhecia, um amor leve, puro e genuíno, de filho para pai. O Benjamim me torna uma pessoa melhor a cada dia. E o que eu queria falar para ele agora é muito obrigado, filho. O papai te ama. A segunda pessoa, o segundo pilar que eu quero trazer para vocês nessa construção enquanto pai, é o meu pai Gilberto. E eu confesso desde já que eu nunca tive com ele aquela questão do meu pai, meu herói. A nossa relação sempre foi muito conturbada. E eu falava para ele as seguintes palavras: se um dia eu tiver filho, quando eu tiver filho, eu vou criar totalmente diferente do que tu me criou. E isso foi uma grande falácia, porque naturalmente eu me vi em muitos momentos repetindo comportamentos e repetindo padrões que o meu pai tinha para comigo. E depois de muitas sessões de terapia, eu pude perceber que naquele momento, o meu pai fez o melhor que ele podia, enquanto ele não podia fazer melhor ainda, parafraseando Mário Sérgio Cortella. Se ele não me deu essa questão de afeto, de carinho, de amor, muitas vezes, talvez ele só estivesse repetindo a criação dele, não fosse por maldade ou algo do gênero. Mas ele me ensinou muitas coisas boas também, tá, pessoal? Não vamos passar por esse lado. O meu pai me ensinou valores, me ensinou disciplina, me ensinou a ter um caráter correto, me ensinou a seguir pelo caminho do bem. E para o meu pai, eu deixo aqui o meu muito obrigado, eu também te amo. A terceira pessoa que eu quero trazer para vocês é um amigo, um irmão, que não só a profissão me deu, mas também a vida, que é o Rafa. O Rafa é aquele pai bonachão, é aquele personagem de filme de comédia da sessão da tarde, aquele que faz tudo pelos filhos. É um pai carinhoso, cuidadoso, zeloso, por vezes pegajoso, e o Rafa me ensinou muito. O Rafa é o tipo de pessoa que entrega a vida dele agora pelos filhos, se assim for necessário. E ele me ensinou muito sobre controle emocional e sobre paciência, ainda que eu não tenha aprendido, mas ele tentou. A história do Rafa começa aproximadamente 6 horas de ônibus daqui até a cidade natal. Vocês vão entender daqui a pouquinho. O Rafa, à época, tinha a sua esposa e uma filha na primeira infância e passou em um concurso. Só que não tinha vaga naquela cidade, só tinha vaga aqui em Belo Horizonte. E não tinha como trazê-las junto com ele num primeiro momento. Ele teria que vir sozinho. E tomou a primeira decisão difícil, deixar a filha e a esposa pequena para trás para tentar um futuro melhor. Chegando aqui em Belo Horizonte, ele fez o melhor que ele podia. Trabalhou muito, correu atrás. Ocorre que as oportunidades não aconteciam, nem em Belo Horizonte e nem na sua cidade. E tem um fato muito curioso sobre ele, que toda sexta-feira, depois do expediente, o Rafa pegava sua mochila, botava nas costas, ia para a rodoviária, enfrentava 6 horas de ônibus, chegava cansado na sexta, conseguia aproveitar apenas o sábado com a filha e a família, parte do domingo e retornava. E ele fez isso religiosamente por mais de 3 anos. Naturalmente, a saudade e a distância começaram a apertar. E mesmo sem essa ascensão, num primeiro momento, ele decidiu que voltaria. E a vida é uma caixinha de surpresas,
Chegando na sua terra natal, ele descobriu que seria pai pela segunda vez. O coração do nosso abnegado Rafa estava em alegria, ele estava em polvorosa, porque agora ele poderia recuperar um pouco do tempo perdido e acompanhar todas as etapas de crescimento da filha mais nova. Mas todos aqui sabemos que o mundo é capitalista. Mais um membro da família tem que aumentar o investimento. E começou a ficar insustentável a situação. Por uma obra do destino, surgiu a vaga para ascensão, em Belo Horizonte. Então ele teria que tomar a segunda decisão difícil. Só que agora, ao invés de deixar uma filha para trás, teria que deixar duas. E considerando cenários, pensando muito, ele aceitou o desafio e voltou para Belo Horizonte. Só que agora ele veio com sangue no olho, com a faca entre os dentes, para conseguir essa ascensão e finalmente voltar para o seio da sua família, voltar para o seu lar e ser muito feliz. E assim ele fez. O Rafa conseguiu sua ascensão profissional, ele estava muito feliz, só que ainda faltava o passaporte para voltar para casa. E nesse período, ele fez muito networking, incomodou muito seus gestores e finalmente conseguiu. O amor venceu, o Rafa prosperou. Ele finalmente conseguiu aquilo que ele tanto buscava. Ele estava perto das suas amadas filhas e a viver aquele sentimento maravilhoso. Até que, no final do ano passado, quando ele completaria 3 meses nesse mundo tão maravilhoso, o meu irmão, o meu amigo Rafa, foi assassinado. Abrupto, duro, pesado e muito cruel. Eu tenho certeza que o Rafa está me escutando agora. E se eu pudesse falar diretamente com ele e perguntar se valeu a pena toda essa jornada de 8 anos para dar um futuro melhor para suas filhas, eu tenho certeza que ele diria que faria tudo de novo da mesma maneira, sem sombra de dúvidas. E agora eu quero fazer um chamamento para os pais e filhos. Eu sei que todos nós temos problemas nas nossas relações. Seja uma mágoa, uma rusga, uma picuinha. Mas será que vale mesmo a pena levar isso adiante? Se eu pudesse sugerir algo para vocês, sugeriria: perdoem. E se for necessário, peçam perdão. Se reconectem. Pois a vida é como uma chama que queima intensamente por um curto período de tempo. Assim como essa chama, a nossa vida também vai acabar um dia. A história do Rafa nos mostra o quanto a vida é efêmera. Ela passa em um estalar de dedos. Mas o legado que nós podemos deixar nas nossas relações, enquanto pais, filhos e componentes dessa paternagem, pode durar para sempre. Todos os dias nós temos a oportunidade de fazer diferente, como o Rafa fez, e deixar uma marca positiva no mundo, como o Rafa deixou. Curta os momentos verdadeiramente. Viva o agora. Se façam presentes e amem. Amem, amem intensamente. Dessa maneira, quando a hora derradeira chegar, e vai chegar para todo mundo, e a nossa chama se apagar, o legado que vocês construíram brilhará para toda a eternidade. Vai, te amo.